Heroína ou vilã? Ou nenhuma das duas? A história da cannabis sativa ou maconha é tão antiga quanto a própria humanidade. Ela surgiu muito antes de mim ou de você e antes de todo mundo que hoje respira o oxigênio da Terra. No entanto, em muitos países, ela ainda é um tabu e raramente aparece como um assunto em uma mesa de bar que seja. Dentro das famílias mais tradicionais, ela ainda é considerada uma das piores experiências que uma pessoa pode ter, pois, além de se viciar, a pessoa pode trazer muitos problemas para dentro de casa, passar a roubar para sustentar o vício e tantas outras consequências danosas às vistas da sociedade. Mas será que ela é tudo isso mesmo? Olha, antes de mais nada, queremos deixar claro que não estamos fazendo apologia às drogas com este vídeo. E que todas as fontes consultadas são de extrema seriedade. O conteúdo é puramente histórico e tem o objetivo apenas de informar e esclarecer o público. Ok? Dito isso, vamos começar. O que é a maconha? No português, o termo é um anagrama de cânhamo, que é outro nome relacionado à planta, cujo nome científico é cannabis sativa. Há também variações, como a cannabis índica, que, como o nome já diz, refere-se ao país de origem, que é a Índia. E também a cannabis ruderalis, originária da Ásia Central. Só que, por convenção, o termo cânhamo é bastante utilizado ao se referir à planta macho, que não produz THC, mas é rica em fibras, das quais se fabricam tecidos, cordas e, na época das caravelas, as velas dos barcos, sacos para viagens, lonas, etc. Além de diversos outros produtos que são originários da planta macho, que eu falarei adiante. Segundo um artigo publicado em PDF no site da Câmara dos Deputados, no que diz respeito à questão biológica, o cânhamo e a maconha fazem parte da mesma espécie de planta, a cannabis sativa, porém são de variedades ou cultivares distintos. Todavia, o cânhamo e a marihuana são formas genéticas distintas da cannabis, distinguidas conforme o seu uso e composição química, bem como por conta das diferentes práticas de cultivo em sua produção. Se, em geral, a maconha refere-se à planta cultivada usada como droga psicotrópica, o cânhamo é cultivado para utilização na manufatura de diversos tipos de produtos, incluindo alimentos e bebidas, produtos de higiene pessoal, suplementos nutricionais, tecidos e materiais têxteis, papel e materiais de construção, entre outros produtos industriais e manufaturados. Fazendo um descritivo da planta cannabis, ela é uma erva anual, dioica e angiospermica. As folhas são compostas em forma de palmeira ou digitadas, com folíolos e serrilhados, e normalmente tem um padrão de venação, ou seja, uma nervura peculiar que permite que pessoas não familiarizadas com a planta possam distinguir a folha de uma das espécies de cannabis, que tem folhas tão similares que chegam a confundir. Como é comum em folhas dentadas, cada uma tem uma veia central serrilhada, estendendo-se até a ponta. Este padrão de venação varia ligeiramente entre as variedades, mas, em geral, é possível observar folhas de cannabis superficialmente semelhantes, sem dificuldade e sem equipamento especial. A cannabis normalmente tem flores imperfeitas, com estames masculinos e pistilos femininos, que ocorrem em plantas separadas. Não é incomum, no entanto, que plantas individuais possam suportar tanto flores masculinas e femininas. Há muito tempo, os chineses classificaram a planta cannabis como dioica, que é uma designação dada em botânica e micologia às espécies em que os sexos se encontram separados em indivíduos diferentes, como na maior parte dos vertebrados. Portanto, eles passaram a definir a planta como Shi para a cannabis macho e Fu ou Ju para a cannabis fêmea. A história da cannabis sativa não só é antiga, como também rica e diversa. Os primeiros registros históricos do uso da cannabis datam de 8.000 a 7.000 anos
antes de Cristo na China, onde era utilizada sob forma medicamentosa, no tratamento de dores localizadas, gota, reumatismo e até memória fraca. A planta também era largamente utilizada na Índia para curar prisão de ventre, malária e dores menstruais. As propriedades têxteis da cannabis sativa fizeram com que sua fibra fosse muito aproveitada pelos romanos e gregos na fabricação de tecidos e papel. Muitos historiadores argumentam que, entre os hindus, desde os primórdios da religião hinduísta, a maconha é utilizada para fins de meditação. Os hindus acreditam ainda nos dias de hoje que, ao fumar a planta ou tomar do elixir que é preparado com ela, o seu espírito transcende para planos superiores, onde eles podem entrar em contato com seus ancestrais e com o divino que aqui refere-se a Shiva. Shiva é um dos deuses supremos do hinduísmo, conhecido também como o destruidor e regenerador da energia vital. Significa o benéfico, aquele que faz o bem. Os hindus consideram a cannabis como uma oferenda e uma santidade, e que ela tenha um anjo da guarda em suas folhas. O bhang, que é a bebida psicoativa que produzem, é bastante consumido durante os festivais e rituais religiosos, como o Holi Festival e o Shivratri. De forma gradual, o cultivo da planta foi difundido pelo Oriente Médio, pela Europa e por outras regiões da Ásia. Na Renascença, ela era um dos principais produtos da Europa. Os próprios livros de Johannes Gutenberg, o inventor da imprensa, eram feitos de papel de cânhamo. Aliás, por incrível que pareça, as primeiras bíblias produzidas na história foram impressas com papéis à base de cânhamo, pelo próprio Gutenberg. As primeiras evidências diretas de consumo humano de maconha como uma droga recreativa foram encontradas em um cemitério de 2.500 anos na Ásia Central. Os pesquisadores já tinham em mente que a planta era cultivada há milhares de anos, mas esta foi a primeira evidência de que a cannabis já era utilizada também como fumo para alegadamente ficar ligadão. De acordo com o arqueólogo Yimin Yang, da Academia Chinesa de Ciências, eles identificaram os biomarcadores de cannabis e produtos químicos locais relacionados às propriedades psicoativas da planta. Essa é uma das primeiras evidências químicas do consumo de maconha. A equipe descobriu cinzas da erva em queimadores de incenso. Os potes de madeira estavam dentro de tumbas antigas no cemitério de Girzankal, localizado no Planalto do Pamir. Os estudos ainda apontaram que o uso recreativo de maconha começou a ser utilizado pelas sociedades centro-asiáticas e, depois disso, não demorou muito para a erva se espalhar por todo o hemisfério norte, através das rotas de troca da antiga Rota da Seda. Acredita-se que a cannabis foi introduzida na África por viajantes hindus e indianos, que os colonos Bantu subsequentemente introduziram no sul da África quando migraram para o sul. Os conquistadores europeus também fizeram sua parte, quando começaram a buscar mão de obra gratuita em diversos territórios africanos. Há evidências de uso de cannabis em uma vasta gama de culturas africanas, incluindo o Egito, onde há evidências de seu uso há pelo menos 1000 anos. No entanto, a data exata de sua chegada não é conhecida. Acredita-se que a cannabis tenha chegado à África através de Madagascar e do norte, via Mediterrâneo. A cultura da cannabis no norte da África era semelhante à do Levante, enquanto o Maghreb, formado por Marrocos, Argélia e Tunísia, desenvolveu sua cultura única. A cannabis era usada tanto em formas fumadas quanto comestíveis, e registros datam do século XII d.C. O uso de cannabis na África colonial foi amplamente proibido pelos colonizadores europeus, mas a planta continuou a ser cultivada e consumida em grande quantidade. Mais uma vez, os europeus entram em cena, colaborando com a disseminação e o uso da maconha não só como matéria-prima para diversos itens, como também para remédios. Segundo apontaram os estudos, enquanto os Estados Unidos recebiam imigrantes de diversos países europeus, a maconha vinha como um bônus nas malas e sacolas daqueles que deram início à colonização norte-americana.
Isso foi acontecer somente por volta de 1700. E a variação da planta era o cânhamo sem princípios psicoativos. O uso medicinal e recreativo da planta veio muito tempo depois. Em países europeus como a França, a Inglaterra, a Espanha e outros, entre os séculos XIV e XIX, a fibra do cânhamo exerceu um papel importantíssimo na fabricação de diversos itens, como tecidos, papéis, óleo para lamparinas, velas de barcos, cestos, entre vários outros. A planta da cannabis também fornece o CBD, ou canabidiol, que é uma substância não psicotrópica, ou seja, não tem efeito entorpecente, mas, alegadamente, possui propriedades medicinais que, nos dias atuais, têm sido bastante disseminadas novamente, o que tem causado algumas alterações nas leis antidrogas de vários países, inclusive aqui no Brasil. Eu falarei sobre isso já já. A história conta que, naquela época, os europeus também usavam as propriedades oferecidas pela maconha em tratamentos alternativos para asma, febre, tosse, malária, falta de apetite, entre várias outras enfermidades. Quando os espanhóis conquistaram e começaram a colonizar a América Latina, a cultura canábica chegou e se baseou primeiramente no Chile, e de lá espalhou-se para a costa oeste da América do Sul e também para a América Central. Agora fica a pergunta, e no Brasil? Como foi que ela chegou aqui? No Brasil, a maconha foi introduzida principalmente pelos escravos africanos, que chegavam sem parar e em grande número nas caravelas. E não é à toa que também a conhecemos por aqui como fumo de Angola, segundo está registrado em um documento oficial do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, de 1959. A planta teria sido introduzida em nosso país em 1549 pelos negros escravos, como Alude Pedro Correia. E as sementes de cânhamo eram trazidas em bonecas de pano amarradas nas pontas das tangas dos escravos. O bang, ou liamba, como era também chamada a maconha quando a desembarcaram no Brasil, veio pelas mãos dos escravos, mas não só os escravos utilizavam o fumo como forma de relaxar, meditar e praticar seus rituais. Gente da nobreza também gostava do bang. Um personagem clássico da história do Brasil, a imperatriz Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI e rainha do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, também fez uso da erva, segundo historiadores, não para se curar de uma doença ou fazer pulseiras de corda, mas para curtir o barato. E de acordo com os relatos, ela tinha um serviçal exclusivo ao seu dispor que conseguia a liamba para a imperatriz. Mas ao invés de consumi-la em forma de fumo, ela o fazia na forma de imersão. Um chazinho de leve, para manter os nervos tranquilos. O uso recreativo, no entanto, não era visto com bons olhos. E a imperatriz sabia disso. Se qualquer burguês fosse flagrado fumando um cigarro vindo da África, corria o risco de ter que ir falar com um delegado e talvez passar uns 3 dias enclausurado, dependendo do acordo que era feito, Se fosse pertencente à família real, nada acontecia, criminalmente falando, e o assunto era encoberto para não criar alarde no reino. Agora, se um escravo era flagrado com a erva, a coisa mudava de figura. Não só ficavam presos, como também eram chicoteados em praça pública para servirem de exemplo aos demais. Mas não só para consumo recreativo a liamba servia. Para doenças como estômago, asma e enxaqueca, os negros usavam provavelmente a cannabis em infusão no final do século XIV, conforme descreveu um padre jesuíta. Ele também registrou o uso recreativo da planta, dizendo que, para alguns, faz muito mal, atordoa e embebeda. A outros, faz bem e faz soltar muitas rimas pela boca. O antropólogo Edson Carneiro demonstrou, por meio de estudos, que a cannabis era cultivada junto com outras plantas no quilombo dos Palmares, no século XVII, onde o chamado fumo de Angola era consumido em cachimbos de coco. Os quilombos eram pequenas comunidades que se formavam a partir de escravos que fugiam e também seus descendentes. Normalmente se instalavam em locais bem afastados e de difícil acesso, a fim de não terem contato com os brancos. No entanto, não era raro se encontrarem com indígenas, os nativos brasileiros.
Apesar de, no início, esses encontros ocasionais não terem sido nada amigáveis, a vitimização imposta sobre esses dois povos por parte dos conquistadores acabou sendo um elo que os tornou mais próximos. Tanto é que, na miscigenia entre índios e negros, resultaram os cafuzos ou caburés. Os índios antes tinham o costume de fumar tabaco ou petinguá, que era uma mistura de ervas que permitiam aos indígenas entrarem em contato com os espíritos da floresta. Com a chegada e a aproximação dos negros africanos, os tupis guaranis foram conhecer a ganja. Até hoje, especialmente na Amazônia, há tribos que ainda cultivam a maconha. O cânhamo, em sua versão mercantil, digamos assim, chegou a ser quase um monopólio estatal em terras brasileiras. Em 1783, o Império Português instituiu no Brasil a Real Feitoria do Linho Cânhamo, ou RFLC, que foi uma iniciativa oficial para o cultivo de cânhamo no país devido à demanda da indústria têxtil e produtos à base de fibras vegetais. O interesse pelo produto foi tanto que a coroa portuguesa financiou o plantio e também a construção de hortos para melhor adaptação climática nos estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Talvez em defesa dos negros africanos escravizados, há quem defenda que era impossível que eles trouxessem qualquer coisa. Isso porque, primeiramente, as condições das caravelas não ofereciam um mínimo de conforto ou alimentação para os cativos. Segundo alguns historiadores, o que havia de comestível no porão do navio, incluindo sementes, era simplesmente devorado, sem chance para chegar aqui e ser plantado. Você até poderia imaginar um dos escravos sussurrando e comemorando com os colegas no porão. Não se preocupem, eu trouxe uma coisinha aqui escondida na minha tanga que vai nos deixar bem. Não, gente, isso não aconteceu mesmo. Por isso, alguns escritores apostam que a maconha foi introduzida pelos navegadores, capitães, colonos, menos pelos escravos. Na sua opinião, quem poderia ser? Enquanto isso, nos Estados Unidos, já no século XVIII, a maconha passou a ser usada de forma recreativa. Portanto, depois do Brasil, há suspeitas de que o primeiro estado a fazer o uso do THC foi a Califórnia, ainda naqueles finais dos anos 1700. Isso te surpreende de alguma forma? A mim, sim. Segundo historiadores, os responsáveis por apresentar a marihuana aos estadunidenses foram os mexicanos. E então nascia a Mary Jane, versão americana para a alcunha latina que ela carregava. Hoje, sabemos que a Califórnia é o maior produtor de cannabis nos Estados Unidos, segundo a Forbes. Segundo a Forbes, em 2022, os californianos produziram mais de 1.100 toneladas de cannabis para uso recreativo. A Califórnia é seguida pelos estados de Oregon, Colorado, Washington e Michigan, que também são grandes produtores de cannabis legalizada. No entanto, a legalização no país não é federal, e sim compete a cada um dos estados. Isso é o que dificulta aos agricultores americanos negociarem com maior facilidade no país. Exportar legalmente, no entanto, é algo que ainda não se fala abertamente e nem é permitido. Já no México, a maconha teria chegado durante a conquista, trazida por Pedro Quadrado, um dos conquistadores que fizeram parte da expedição Pánfilo de Narváez. De acordo com registros feitos pelo próprio Pánfilo, foi Quadrado quem incentivou o cultivo da planta no território mexicano. Isso teria ocorrido em meados dos anos 1500, algumas décadas após o descobrimento do Brasil. Há uma outra versão que muda somente a expedição em que Quadrado estava, que seria sua segunda ao México, mas acompanhado pelo exército de Cortés. No século XVIII, a economia da Espanha começava a despencar drasticamente e ela começou a se voltar para suas colônias. Em 1777, vários especialistas em cânhamo foram enviados para vários postos coloniais na América Espanhola para ensinar os habitantes os pontos mais importantes sobre plantio, crescimento e preparo do cânhamo para o mercado. 3 anos depois, ordens especiais do rei espanhol instruíram todos os vice-reis a encorajarem a produção de cânhamo em toda a Espanha.
As primeiras décadas do século XX foram, sem dúvida, bastante agitadas. O mundo estava recém-mecanizado, carros com motores a combustão começaram a aparecer nas ruas. As pessoas começavam a dar mais atenção às palavras, beleza, autoestima e moda. E o consumo também virou costume entre os cidadãos, principalmente nas classes média e alta. Contudo, veio a Primeira Guerra Mundial e, com ela, muitas mudanças ocorreram, exceto no comportamento das pessoas. Nesta época, até meados da década de 1920, ninguém dava muita atenção a quem fumasse maconha. É claro, não poderia ser às claras, na frente de todo mundo, pois, afinal de contas, o tráfico de drogas já era uma preocupação das autoridades. Quem mais pagava o preço sempre era a população carente, pois o capitalismo e o consumismo exacerbado, de alguma maneira, conseguiram criar uma barreira enorme entre as pessoas e aqueles que se aglomeravam em conjuntos desorganizados e feitos de qualquer maneira, que aos poucos foram se transformando no que hoje são as favelas. Eram vistos como os usuários mais pesados e disseminadores da maconha. Até que, em 1924, um homem chamado Pernambuco Filho mudou o rumo das coisas não só aqui, como no resto do mundo. Isto porque, naquele ano, durante a Liga das Nações, que ocorreu em Genebra, na Suíça, quando os governantes queriam achar soluções para os problemas que o ópio gerava, um representante brasileiro, Pedro José de Oliveira Pernambucano Filho, levou à mesa da conferência a campanha mundial contra a maconha, dizendo que a planta era tão viciante e perniciosa quanto o ópio. Por isso, nosso país é considerado um dos pioneiros na proibição da maconha na maior parte do planeta desde a segunda década do século XX. Um tanto estranho foi o fato de que ele mesmo, na conferência anterior de 1923, teria dito que a dependência de ordem física nunca se verifica nos indivíduos que se servem da maconha. Palavras dele. E continua. Em centenas de observações clínicas que fizemos desde 1915, não há uma só referência de morte ou abstinência exaustiva em pessoas submetidas à privação desse elemento intoxicante. Naquela época, o elemento preconceito falou mais alto, justamente pela erva ter sido usada nas primeiras ocorrências por escravos, índios e pessoas consideradas de baixa classe entre as sociedades. Então, a partir de 1930, o Brasil foi cada vez mais se tornando severo no combate ao cultivo e ao uso da maconha. No final dos anos 1960, após o Festival de Woodstock nos Estados Unidos e a repercussão e aumento do movimento hippie, a maconha passou a ser tolerada em vários lugares do mundo, até mesmo aqui no Brasil. Conta-se que era comum ver alguém fumar um baseado nas praias do Rio de Janeiro, ou até mesmo na famosa calçada de Copacabana, sem ser incomodado por ninguém, nem mesmo pela polícia. Mas, como diz a canção, isso foi uma onda passageira, e não só no Brasil, como em boa parte dos países americanos e europeus, visto que proibiram o uso recreativo da cannabis. Traficou? Fumou? Cadeia. Ultimamente, no entanto, os olhares sobre a erva passaram a mudar novamente. Países como Canadá, Estados Unidos, mesmo que não em sua totalidade, Inglaterra, França, Espanha e outros liberaram o uso recreativo da maconha, especialmente devido aos benefícios que ela traz para a saúde. Tudo bem que para determinado setor ela seja positiva, mas por que liberar o uso dela para as pessoas se entorpecerem? É o que pouca gente entende, mas o fato é que certos governos viram outra vantagem sobre ela: a financeira. Será que ela poderá competir no mesmo mercado em que competem o tabaco e as bebidas alcoólicas? No Brasil, atualmente, está em discussão no Superior Tribunal Federal, o STF, se apenas descriminalizam, se liberam ou se proíbem de vez o uso recreativo da maconha. Um de seus produtos, o canabidiol, o CBD, usado para fins terapêuticos e de cura, já está disponível para compra pela internet ou até mesmo em farmácias, geralmente na forma de gotas. Pelo lado da Anvisa, ainda não se tem, no entanto, dados suficientes para comprovar sua eficácia. Agora responda você. Na sua opinião, o cannabis é uma heroína ou uma vilã? Muito obrigado por ficar aqui até o final do vídeo e eu espero vocês no próximo.